Marisa me pediu para escolher um tema, e aí eu falei assim, Labor Day, Dia do Trabalho, você me chamando para trabalhar, acho que eu vou falar, vai ter que ser sobre trabalho, né? O tema vai ter que ser sobre trabalho. E aí vocês não sabem, vocês não têm ideia do trabalho que deu fazer a história do trabalho. Eu vou ter que dividir com vocês. Aí queria contar uma historinha para vocês, assim, a gente tinha um amigo que vinha, né, palestrante, que vinha da Bahia. Aí ele dizia assim, às vezes a gente sai da palestra, ou seja o que for, aí vem alguém assim, dá aquele abraço na gente, derrubando toda a dor. É assim mesmo. Vem, derruba tudo em cima da gente, assim, a dor, as tristezas, e a gente vai embora para casa carregando tudo aquilo. E eu já falo assim, não vem derrubar tudo em cima de mim, não, vamos dividir. E acho que hoje eu estou aqui para dividir com vocês essa batelada de coisas que essas reflexões que foram surgindo com relação a esse estudo sobre trabalho, né? Em primeiro lugar, o que é trabalho? No dicionário, para a gente, é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Bom, a origem dela vem de uma palavra de latim tripaliare, que era usada para forçar o gado ou os cavalos a ficarem parados para serem ferrados, né, as patas, ou era um instrumento de tortura para escravos. Aí você imagina de onde sai essa noção de que ninguém quer saber de trabalhar, né? Que você fala em trabalho, é um negócio que parece sofrido. Mas, e como é que a gente muda essa noção, como é que a gente muda esse sentimento que a gente tem dentro da gente? Bom, tem um artigo que é baseado num artigo de Gaudêncio Frigoto. Ele é formado em filosofia, pedagogia, administração, educação, ele já é um professor aposentado, mas ele tem esse artigo que fala, o título dele, o que é trabalho. Ele vai dizer que, muito além de ser alguma coisa assim que você faz para receber o dinheiro em troca, para sobreviver, o trabalho, ele é histórico, pois ele vem sido desenvolvido ao longo do tempo pela humanidade, e também ontológico, isto é, a produção do próprio ser dos homens, né? Então, ontológico é aquilo que é relativo ao próprio ser. Então, nós precisamos não só de trabalho para sobreviver, mas nós precisamos de trabalho para sermos tudo aquilo que podemos ser, né? Então, e ele vai dizer assim, o trabalho surge na mente humana com base em conhecimentos adquiridos, né? Então, tudo aquilo que você já teve ou já criou, vai servir de base para criar mais coisas e coisas melhores. Então, por isso mesmo, ele é uma atividade essencialmente humana, porque só nós conseguimos vislumbrar antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu colocar no papel, eu já consigo ver na minha mente aquela máquina funcionando. Não é incrível isso? Somente o ser humano que consegue fazer isso, né? Isso é o que nos diferencia dos animais. O Ronaldo, quando está lá imaginando o prédio que ele vai construir, né, Ronaldo? Ele já tem o prédio na cabeça. Ele já construiu aquilo na sua mente. E aí ele vai pôr no papel, vai fazer todo o planejamento e aquilo ali vai ser construído. Todos esses passos envolvem trabalho, não é? E nem sempre remunerado, porque o primeiro sonho que apareceu ali, aquela primeira visão que apareceu do projeto terminado, ninguém pagou a gente para ter aquilo, não é? Você pode até escolher a sua profissão em função de você gostar muito de fazer isso, mas muitas dessas missões, esses talentos que nós temos aqui, nós chegamos aqui com ele através de desenvolvimento, através de muito tempo, de muitas encarnações, e que vão se
aperfeiçoando, né? Vão se desenvolvendo, vão se aperfeiçoando. Agora, tem coisas que não só são trabalhos que nós fazemos que são independentes de salário, independentes de pagamento, como ser mãe, por exemplo. É um trabalho danado, não é? Devia ser pago assim 3 vezes mais do que qualquer CEO na vida, não é verdade? Você está cuidando de um ser, você está fazendo tudo ali que está dentro do seu alcance, dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, para que aquele ser, né, se desenvolva da forma mais saudável e mais da melhor forma possível. Tem pagamento nisso? Não monetário. O pagamento não é monetário, não é? Mas vem em forma de diversos sentimentos, diversas possibilidades, diversos caminhos aí, não só dos filhos, também da família que está em volta, e tudo isso é uma forma de reconhecimento, uma forma de compensação. Muitas vezes a gente faz coisas, né? A Madre Teresa, quando ela cuidava ali daqueles enfermos lá em Calcutá, na Índia, e uma repórter chega para ela e fala: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela diz: eu também não. Né? Então, o que é que nos chama para fazer coisas que, mais do que dinheiro, nós nos sentimos realizados, né? Nós nos sentimos cumprindo realmente aquilo que a gente veio fazer aqui, marcar a nossa presença aqui. São questões assim que eu fui colocando, foram surgindo na minha cabeça conforme eu fui fazendo isso, e eu quero dividir com vocês, que vocês levem isso para casa, tá? Não é para deixar isso tudo comigo, não. Então, que a gente sai daqui nessa nossa busca por nós mesmos. Qual é esse trabalho que me realiza tanto, que eu faço, independente de qualquer moeda, né? E independente de qualquer compensação. Aí eu fui procurar lá no Livro dos Espíritos, né? A criatura vai lá e fala assim: a lei do trabalho, lógico, não é? Aí eu fiz uma busca lá e ele aparece somente 104 vezes, a palavra trabalho. 104. E aí, lá no Prolegômenos, lá no prólogo, ele diz assim: o homem que intensicia o espírito pelo trabalho. Né? Então, nós evoluímos, nós crescemos através do trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, quer dizer, se eu ficar paradinha em casa, sentada, sem fazer nada, eu não cresço. É muito fácil a gente ver isso, não é? Se eu falo assim, é muito fácil de entender isso. Mas espiritualmente, o quanto eu deixo de fazer, ou quanto eu paro de fazer, muitas vezes por medo, muitas vezes por culpa, muitas vezes por remorso, muitas vezes por arrependimento, e eu me paraliso e também deixo de crescer. É ou não é? Bom, então está aí a resposta dos espíritos, que a gente precisa do trabalho para isso. Ele não disse aqui que o trabalho precisa ser remunerado, tá? Lá na questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, precisam reencarnar? Precisa, né? Ele diz assim: olha, todo mundo é criado simples e ignorante, sem saber nada, né? E se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal. O que são lutas e tribulações? É o meu dia a dia, não sei vocês. Não, não é? Tudo que a gente faz, a gente está aqui na... Bom, Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, por consequência, sem mérito. Não é? Então, você tem a sua família lá, você tem
vamos dizer aqui bem, bem por baixo, assim, para a gente, só para facilitar o nosso trabalho, você tem 5 filhos, um recém-nascido, um que está no prezinho, um que está no middle school, um que está no high school e um no college, né? Só para a gente ter uma noção, assim, do que é que Deus lida, ou não é? Ele está lidando com espíritos que acabaram de ser criados, com aqueles que estão num processo crístico, né? Bom, aí eu tô lá, né? Recém-nascido. Qual é o meu trabalho? Chorar, fazer xixi, mamar, né? E fazer cocô. Então, para a gente entender assim, que essas tribulações, essas lutas e tribulações, elas são diferentes de acordo, não com o merecimento de cada um, mas com a capacidade que cada um já conseguiu conquistar. Não é? A criança que já cresceu o suficiente, que já está no prezinho, ela vai no banheiro sozinha, ela come sozinha, ela toma banho sozinha, mas ela vai decidir o que ela vai estudar? Ela vai decidir que vacina que ela vai tomar ou vai deixar de tomar? Ficou doente, ela vai decidir que ela não toma remédio? Não, não é? Mas se o seu filho que está no college fala assim, eu vou fazer tal curso na faculdade, você tem alguma coisa a dizer, a não ser que você tenha um poder financeiro sobre isso, dizer pago ou não pago, mas hoje em dia acho que aqui todo mundo pode ter um empréstimo de escolar, né? Ele pode plenamente decidir a área que ele quer cursar, não é verdade? Vai fazer o mestrado dele, ele vai ter alguma coisa a dizer sobre o mestrado dele? O que ele vai fazer? Total, não é? Ele que vai decidir qual é a tese que ele vai defender. Bom, só para a gente entender assim, que lutas e tribulações, elas variam de acordo com a evolução do espírito. E eu não posso dizer que aquela luta e tribulação do bebê recém-nascido seja menor que a minha. Para ele ali, está sendo um big problema, um problema muito grande aprender a caminhar, ou não é? Está vendo como a gente não pode julgar o trabalho que um faz com o trabalho que o outro faz, né? É muito difícil a gente dizer aqui essa questão do mérito também. O mérito daquele que está no prezinho com o mérito daquele que está no college é o mesmo? Eu posso comparar de igual para igual no trabalho que eles fazem? Lógico que não, né? Então, um vai estar aprendendo a escrever as suas letras e o outro vai estar defendendo a sua tese, tá? Só para a gente não dizer assim, tem favoritismo, tem privilégios, isso não existe, né? Cada um no seu tempo, cada um com as suas condições, cada um com os seus problemas e tribulações, né? Aí, no livro dos Espíritos, eles dizem assim, na questão 222, eles falam essa questão do trabalho. Se você souber que, se você trabalhar por 1 minuto, você vai receber uma recompensa assim, de milhões de dólares, você pensaria 2 vezes em trabalhar 1 minuto? Eu, até um dia, trabalho feliz, né? Na eternidade da vida, o que é uma encarnação? 1 minutinho, olhe lá, não é? Aí a gente pensa assim, gente, estou ralando aqui 60 anos e não consegui tudo aquilo que eu queria. Será? O que são 60 anos na sua vida? A gente vai voltar nisso um pouquinho lá para frente, tá? Guardem isso na cabeça. Bom, lá no Céu e Inferno. Céu e Inferno de Allan Kardec. Tá? O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho de cada um. Mas, como nós somos livres, nós trabalhamos no nosso adiantamento com maior ou menor atividade. Essa semana foi corrida. A semana anterior, fiquei lá tranquila, né? Me fiz de doente e fiquei sossegada. Com mais ou menos negligência. Fiz esse trabalho bastante consciente, fiz esse trabalho com
tudo que eu podia, com todos os recursos que eu tinha, ou fiz assim, deixa ali, tá bom, né? O mínimo. Segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, eles dizem lá o quê? A nossa felicidade é proporcional ao quê? A quantidade de vícios que eu consigo conquistar, fragilidades que eu consigo me sobrepor, que eu consigo controlar, que eu consigo, né? O quanto do meu primitivo que eu consegui trazer para hoje, trazer para o mais elevado, trazer para o que é mais superior. Lembram de Paulo? Ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Essa consciência, eu tenho o quanto dessa consciência eu tenho em tudo que eu faço no meu dia a dia. Desde levantar, escovar os dentes, até ir dormir, né? E tudo aí no meio. Será que o trabalho que eu estou fazendo realmente com competência, com toda a competência que eu posso? Bom, quando eu faço isso, eu estou controlando uma fragilidade minha. É ou não é? Eu estou saindo de casa num dia da semana que eu preferia ficar em casa dormindo de pijama. Eu enfrento o trânsito, muitas vezes que me tira do sério, mas eu consigo me controlar ali, né? Eu consigo respirar fundo e deixar de xingar o que passou ali, que me deu a cortada. Eu consigo dar o meu melhor no meu dia de trabalho, eu consigo ver as pessoas que estão ao meu lado, os relacionamentos que estão ao meu lado, desde a família, trabalho na rua, como seres que estão ali fazendo parte da minha família, né? Então, eu estou ali, se estão comigo, alguma coisa eu posso fazer por eles, e também tenho a receber, né? Mas trabalhando com isso no nosso progresso, na nossa felicidade. Tá? Bom, aí ele diz assim, na questão 674, agora que eu consegui chegar na lei de trabalho, depois de tudo, né? Aí diz assim, a necessidade do trabalho é a lei da natureza? Antes da gente entrar aqui, lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, são as leis, né? As leis naturais, as leis divinas ou naturais. Aí, primeiro, ele diz assim: lei de adoração, primeira lei. Segunda lei, lei do trabalho. Aí, eu estava comentando com a Marisa, falando assim: Jesus dizia assim: ama a Deus sobre todas as coisas, é a lei de adoração, né? E ama teu próximo como a ti mesmo. Não seria o trabalho que a gente tem que fazer também? Né? Qual é a remuneração? Faça isso e viverás. Não foi isso que ele falou? Bom, aí Kardec pergunta: a necessidade de trabalho é lei da natureza? Trabalho é lei da natureza. Gente, me deu uma canseira quando eu fiquei lendo tudo isso daqui. Eu falei assim: não, não é possível, né? A gente não tem nenhum dia de férias. Aí os espíritos falam assim: você não está aqui de férias. E é verdade. Trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Você vê aquela coisa assim: eu vou ter uma casa mais confortável. Aí eu vou ter uma casa que é mais. Aí eu vou ter um carro que é mais. Aí eu vou ter o ar-condicionado. Sem o ar-condicionado já não vivo mais. São assim, eu estou falando isso num exemplo prático para a gente entender, né? Mas o espírito que cresce, que entende certas coisas, ele não vai mais voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, né? Aí eu achava o dinheiro ali na rua e eu achava que aquilo era meu, pegava, punha no bolso sem o menor peso na consciência. Hoje eu já procuro, entrego alguém, vejo um policial, devolvo aquela mala cheia de dinheiro, não é assim? Independente da posição sociofinanceira que eu esteja. E a gente já vê isso. Só que isso vira notícia no jornal, não é comum.
Então, a gente ainda não interiorizou isso, né? Aí na pergunta 676, duas depois. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que isso é imposto? Eles vão dizer assim, que é uma consequência da nossa natureza corpórea, do plano físico. É expiação, ou seja, a gente faz isso para retirar alguma coisa, para reajustar alguma coisa que a gente fez, alguma bobagem que a gente fez lá atrás, e ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoamento. Né? Eu aperfeiçoo meu mundo material, eu aperfeiçoo o meu mundo mental, eu aperfeiçoo o meu mundo espiritual. É um troca, né? É uma troca que existe, dou aqui, recebo ali, e vou melhorando uma série de coisas. Se a gente for pensar assim na evolução do homem, no começo a gente tem lá a pirâmide de Maslow. Quando você está preocupado com a comida, você não vai conseguir se dedicar a estudar, a ser bom, a ser caridoso, né? Você está preocupado em sobreviver ali e ter o que comer. Conquistou aquilo, você vai para um passe de educação, de estudo. Não dá para você querer ensinar uma criança que está morrendo de fome sem dar a comida antes, né? Então, Jesus fazia isso, mostrou isso muito bem. Ele alimentava a gente com a comida, mas alimentava também com os ensinamentos, né? O evangelho. Então, mas sempre lembrando assim que a comida no plano físico, ela nunca foi o principal. Né? Ela sempre foi um recurso de ensino. Ele era o mestre dos mestres. Né? Então, por isso que o seu alimento, a sua segurança, o seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Né? Isso é uma forma de mostrar para a gente que é necessário. O trabalho é uma coisa necessária para o nosso crescimento. Já passamos isso daí, né? Aí vem Leon Denis. Leon Denis, lá nesse livro Depois da Morte, e justo eu estava fazendo esse estudo aqui, e o Marcelo perguntou uma questão lá que está respondida nesse livro. Aí ele falou que fez um comentário lá dizendo que eu era o Google dele, do Espiritismo, mas na verdade não, foi só sorte mesmo, que eu já estava com o livro aberto. Leon Denis diz assim, ó, que o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Então, não é nem um castigo de Deus, não é um processo que é só nosso, né? Que funciona só na Terra, é um processo que funciona no universo. Todo mundo trabalha. Aí eu brinco aqui, a gente fala assim, o rest in peace, né? Descanse em paz. Que ilusão, né? Inocente que nós somos. Porque a gente vai começar a estudar André Luiz e você vê que eles não param nem para descansar. Não param para dormir. Então, esquece. São duas notícias bem fortes. Uma que é que todo mundo vai morrer, e a segunda é que todo mundo vai continuar trabalhando. Foi essa a conclusão que eu cheguei aqui. Né? Bom, é pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. Obrigada. Então, se a gente for pensar a questão da natureza, né? A questão dos furacões aqui para a gente. Você tem, com alguns dias de antecedência, o pessoal lá, o Hurricane Center está ali, já vigiando as atividades no Atlântico, já estão ali dizendo quais são as probabilidades de chegar ou não chegar, de passar ou não passar, você fica naquele cone de incerteza, você não sabe se vai ou se fica, mas você tem condições de comprar sua água, comprar sua comida, né? Colocar lá as proteções nas janelas e nas portas, você tem condições de sair, se você não tem, se você mora, né? Mora muito perto da água, tem o programa de evacuação. Vejam quanto que a tecnologia e o trabalho não nos ajudam hoje, né? Porque quanta gente já não morreu por causa de um furacão, porque não sabia nem que estava vindo. Pensava que era um
uma chuva qualquer aí, ou como aconteceu em Homestead, pensavam que ia lá para o norte e acabou vindo bem em cima da gente aqui, né? Tudo isso são progressos que o trabalho conquista. Ele vai dizer assim, Leon Denis vai dizer que o trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. Então, a diferença de você fazer as coisas, né, e receber aquela recompensa como um fruto de algo que você fez, né? O ocioso que se aproveita sem nada produzir do trabalho dos outros não passa de um parasita. É bastante forte essa figura, né? Porque o parasita ele fica ali grudadinho no seu intestino, ele fica grudadinho em qualquer animal que seja, só sugando o que o outro produz. Quando o homem está ocupado com a sua tarefa, as paixões aquietam-se. Olha lá. Quando a gente fica muito assim, sem fazer nada, minha mãe falava assim, você dá espaço para pensar coisa que não presta. E enquanto que você trabalha, você está ali ocupado. Aí a gente comenta aqui, quando a gente estuda sobre a prova da riqueza, como ela às vezes pode ser muito mais difícil do que a da pobreza, porque a pobreza você está tão ocupada, correndo atrás das coisas para pagar os boletos no final do mês, né? Que você não tem tempo muito de aprontar. E às vezes essa facilidade da riqueza pode prover uma maior facilidade para a gente escorregar ou para a gente ter mais tempo para se preocupar ou fazer coisas que no final do dia vão nos causar mais dano do que proveito, né? O trabalho é a comunhão dos seres, ele diz, né? Por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a nos ajudar uns aos outros, auxiliarmos e a unirmos. Daí a fraternidade, ó, um passinho assim. É só um stepzinho. Trabalhar junto é a coisa mais gostosa que tem. Quando você... Claro que dá problemas, tem atritos, não tem perfeição ainda nesse momento que a gente vive, no lugar onde nós estamos. Mas você poder trabalhar junto com alguém e dividir forças, ou unir forças, na verdade, né? Aquilo se transforma numa coisa muito melhor, muito mais produtiva. Às vezes você tem uma ideia e o outro tem facilita, você gastava ali 3 horas para fazer uma conta, vem outro, põe lá no Excel e já se aperta um botão, pronto, já tem a resposta que você estava procurando. Então, são coisas que vão nos dando mais tempo para lidar com o espírito, para lidar com o espiritual, né? Imagina o homem das cavernas se tinha tempo para pensar na vida que segue depois da morte. Morria, puf, pronto, voltava. A gente não, quando nós temos esse tempo, também quando nós desencarnamos, temos mais tempo do lado de lá para trabalhar, para aproveitar, para aprender, né? Isso vai nos criando espaços de crescimento, né? de possibilidades para progresso. Aí ele vai dizer assim, ó, o progresso, nas suas mais variadas expressões, tem as suas diretrizes fixadas na lei do trabalho, sem o que não se conseguiria sustentar. Isso quem diz é Joana de Ângeles, lá nesse livro Les Morais da Vida. Repetindo tudo aquilo que já foi colocado para a gente pelos espíritos, não é? Mas ela coloca dessa forma assim bem, bem bonita. Nas suas mais variadas expressões, não tem trabalho que não preste. Não é? Em qualquer lugar, para quem deu o Paulo Estevão lá nas galés, ele como prisioneiro, né? Então ele ficava ali nas galés dos navios romanos, e ele dizia assim, qualquer lugar que Deus nos coloque, colocando um trabalho útil e honesto, né, ele é importante. Então, nas suas mais variadas expressões, e sem essa
sem esse nosso esforço, sem esse nosso toque, nosso colorido, não seria tão bom, não seria tão completo, não seria o que é. E hoje a gente estava falando no estudo do dia de hoje, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, que a montanha não se faz sem o primeiro grão de areia. Então, não se sinta pequeno, não se diga pequeno, e faça a sua parte, não é? De grão de areia, de grão em grão de areia, a gente vai ter uma montanha. Mas cresça. Não pare de crescer. Não pare de trabalhar no seu crescimento. Né? Lá nos episódios diários, Joana vai dizer para a gente o quê? Que em toda parte o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Equilíbrio. Essa questão do equilíbrio, lá Emmanuel vai dizer assim, que a saúde perfeita da alma, né, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Essa harmonia exige equilíbrio, não é verdade? Então, quando eu faço o trabalho que me cabe, eu me mantenho em equilíbrio. Isso me traz saúde. Saúde não física, né? Porque o corpo, um dia ou outro vai. Mas o corpo espiritual, a saúde do nosso corpo espiritual, que é o que vai ser a forma, que é a forma do bolo de hoje e vai ser a forma do bolo de amanhã. Então, que o bolo de amanhã seja muito melhor, dentro de todas as possibilidades, né? Então, mantendo esse equilíbrio, sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio. Se eu não ficar mantendo esse equilíbrio, volta tudo. A lei da entropia determina que tudo volta ao caos. Para a gente ter ordem, precisa de um esforço, precisa de leis, precisa de todo um conjunto de coisas ali trabalhando para a gente conseguir manter esse equilíbrio. Já viram o corpo físico? Para você manter o equilíbrio de uma célula, você pensa assim, é só ficar quietinha ali, né? A célula não fazer nada. São milhões de trocas químicas ali que tem que acontecer para você conseguir manter o seu corpo equilibradinho. Só para você não cair da cadeira, você tem milhares de sensores aí para te dizer o que você está fazendo, como você tem que fazer, como você tem que se aprumar. Está pensando, para respirar, você precisa pensar? Não, já automatizou, mas tem um monte de coisa aí funcionando no seu corpo que precisa para manter esse equilíbrio. Já pensaram nisso? Aí a gente se desequilibra assim, por causa de alguém que cortou a gente na 95. Não são eles que nos desequilibram, somos nós que nos desequilibramos, é ou não é? Eu é que permito que esse momento, essa situação, essa experiência me desequilibre. Eu dou esse poder. Né? E eu também posso trazer esse poder de volta para mim e dizer, não, aqui quem determina aqui o equilíbrio sou eu. É um trabalho imensurável, de dia a dia, de minuto a minuto, de situação a situação. Muitas vezes, e quando a gente é muito desequilibrado, as situações vão se repetindo, né? Porque a gente precisa aprender a lição. Então, vai ficando assim. Bom, sem ele, sem o trabalho, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentias. Eu me desequilibro, eu fico doente, né? Aí vem o tédio e vem a ociosidade, que causam mais doença ainda, vira um círculo vicioso, uma bola de neve. Vocês estão sentindo como é complicada a coisa, como me deu trabalho a coisa? Bom, lá no Consolador, Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier. Aí ele diz assim, que nesse preceito do mestre, e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Esse preceito tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? É a pergunta que é feita, Emmanuel. Ele diz assim,
O seja feita a vossa vontade, que está lá no Pai Nosso, constitui um pedido geral a Deus que nos proverá o espírito ou a condição de vida mais útil, conveniente, necessária ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Às vezes, a lei da hora, do momento é assim, você vai ter que passar uma certa necessidade, você vai ter que passar por uma experiência de enfermidade no corpo físico, você vai ter que ter tais desafios e tais oportunidades para crescimento. Aí você assina lá, antes de reencarnar, você assina lá, ok, concordo, Lina. Aí eu chego aqui e falo assim, não lembro, mas também agora eu discordo, não quero mais, né? Mudei de ideia. Bom, aí ele diz assim, o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação. Então, ele chama o trabalho de prece. Né? Aí lá os espíritos vão nos dizer assim, que a melhor prece que há é a boa ação. E ser bom dá um trabalho, né, gente? Fala sério. Bom. Aí lá no Paulo Estevão, ele fala assim, tem um momento ali em que ele está nas viagens dele. Esse homem, gente, só para a gente ter uma ideia, ele andou mais de 15 mil quilômetros. Sabe o que é caminhar há 2.000 anos atrás, no meio daquela terra, que devia ter deserto, que devia ter, né? Tinha muitos ladrões no caminho, e ele caminhou mais de 15 mil quilômetros, a pé, algumas vezes num barco. Aí, numa das viagens, ele está com João Marcos. João Marcos é o Evangelho de Marcos, que hoje a gente chama de Evangelho de Marcos. E chega uma hora que ele era menino, ele era adolescente. E ele fala assim, cansei, Paulo, não dá para acompanhar seu ritmo, não dá, eu vou me embora. Você está saindo daqui para caminhar mais 1.000 quilômetros, em condições que eu não sei nem se a gente vai conseguir. Por que a gente não volta, né? Pega lá alguns recursos, cavalos, camelos, para a gente ir com mais segurança. E Paulo, de jeito nenhum, você está maluco? Eu estou aqui, vou agora para lá. Era esse meu plano e eu estou indo. E João Marcos fala assim: não vai dar. Não vai dar para acompanhar esse homem. Eu vou voltar para casa da minha mãe. Aí Paulo diz assim para ele, fala assim, ó, a marcha para o Cristo, ela é feita por fileiras, e todo mundo vai ter que chegar bem. Só que se você desviar da fileira, você vai ter que chegar bem sozinho. Lembra do que eu falei lá da gente fazer o trabalho em conjunto? Que é tudo mais fácil, que o peso fica mais... Aí ele fala assim, ó, presta atenção, você lembre sempre que Davi... Lembram do Davi e do Golias, aquele que atirou a pedra e matou o gigante? Sim. Lembra que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas, lembra do Judas lá de Cristo? Começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a entrada triunfal em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos, será útil não venhamos a descansar. Paulo não estava falando só com João Marcos, né? Estava falando com a gente hoje. E esses exemplos, eu acho que de queda no momento de distração, se a gente olhar para trás, na nossa própria vida, vai ter um monte. Né? E como Paulo, acho que assim, vamos lá, o que é que você quer que eu faça agora? Né? Vamos levantar e vamos continuar o trabalho. O homem não se perdeu ali de, matei um monte, matei milhares, e agora vou me esconder aqui embaixo da terra. Não, ele foi lá e arregaçou as mangas e foi trabalhar. Aí lá nos Tessalonicenses, na Epístola aos Tessalonicenses,
Essas cartas, eles foram escritas para todos. Ele viajou, né, mandou mais de 15.000 quilômetros, passou por tudo quanto é aldeia, tudo quanto é cidadezinha, foi montando igrejas em cada uma delas, e chegou num ponto em que ele está, assim, um monte de gente pedindo ajuda, querendo que ele volte, querendo que ele... um monte de dúvidas que foram surgindo através do tempo, e chegou um momento em que Paulo falou assim, não vai dar para eu visitar todos esses lugares de novo, né? Então veio uma inspiração do alto, fala assim, você pode estar com eles através das suas cartas, e ele começa a escrever respostas para essas dúvidas que chegam para ele. E essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem, pelo contrário, trabalhávamos a fim de não ser pesado a ninguém. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer exemplos em nós mesmos para imitardes. Porque quando convosco ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aí eu vi um videozinho de uma moça que ela fala assim, se você tem mais de 30 anos e você ainda mora com seus pais, você precisa fazer, no mínimo, lavar a louça. Ela fala assim, e se tiver panela, então, você tem que estar lá, eu lavo. Porque se você não comeu o que tinha ali, ainda vai comer. E achei interessante quando ela colocou isso, porque ela assim, é uma menina bem jovenzinha, mas você vê que é um espírito assim, bem materno, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta passar essas noções para os nossos filhos, e, às vezes, nós acabamos cuidando demais, né? Fica com pena, deixa ele. E eu acho interessante porque ela fala assim: se você perguntar para sua mãe, você precisa de ajuda, ela falar que não, você lava a louça mesmo assim, porque ela só está sendo educada, né? Você pergunta para alguém se ele precisa de ajuda por educação, ele fala que não, mas você, por educação, você vai lá e faz. E às vezes a gente fala brincando assim, mas às vezes a gente não tem essa noção muito bem clara no nosso coração, né? Porque às vezes a pessoa chega assim, você fala para a pessoa assim, está tudo bem com você? Você está percebendo na cara da pessoa que ela está triste, que ela está precisando de um abraço, que ela está precisando sentar e conversar com alguém. E ela fala, não, estou bem. Aí você fala, então tá bom, então você vai embora. Ou às vezes é o contrário, você fala assim, você pergunta só por educação, tá tudo bem, e a pessoa despeja o caminhão de coisas que estão acontecendo com ela, né? E que muitas vezes nem são o ponto ali da questão. Obrigada. Assim. Ela não acreditou, ela... Quem tem amigos tem tudo, viu, gente? Tem essa... Então, para a gente entender essas questões, muitas vezes difíceis, elas não há respostas claras e não há respostas certas. São situações que a vida vai nos colocando, assim, que são de trabalho, mas que a gente não percebe naquele momento, que é o nosso momento de trabalhar. A gente, deixa para lá. Tá tudo bem, então deixa para lá. Né? E vem Joana falar sobre a bênção do trabalho, que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Tá acontecendo alguma coisa de ruim? Vai trabalhar. Né? Vai trabalhar. Porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Essa questão da disciplina, Emmanuel, assim, né? Disciplina. Não é repetido 3 vezes, e a gente estuda, a gente escuta, mas muitas vezes a gente não entende, né? Não percebe a importância da disciplina. E a vida passa e a disciplina vai deixando, assim, a indisciplina faz assim, ano que vem, quando terminar isso eu faço, quando eu, né? E as coisas vão ficando para trás, assim, por causa da nossa indisciplina. E nesse livro, Francisco de Assis, que nós estamos estudando aos sábados, Francisco de Assis, ele diz assim, que o trabalho é força que alivia a consciência.
Então eu fiquei pensando, peso na consciência, será que alguém tem? Eu tenho, muito. Vocês não sei, provavelmente nem tanto. Mas, esse peso na consciência vem do quê? Vem de hoje eu saber mais do que eu sabia antes, é ou não é? Vem de hoje eu sentir um pouquinho mais do que antes, né. Então, isso não é uma coisa ruim, né, é uma coisa que está me demonstrando nos meus sentimentos que a minha consciência cresceu um pouquinho mais e eu tenho uma noção melhor do que eu desfiz lá fora, lá atrás. Mas ele fala assim, que alivia a consciência e desata a alegria do coração. É lógico, não é? Se alivia a minha consciência, se tira esse peso da minha consciência, é claro que meu coração vai se alegrar mais. Olha quanta coisa, assim, eu tinha tirado do lugar, agora eu pus. Tá de novo arrumadinho. Essa área eu não preciso mais me preocupar, né. Já consegui, isso não dá uma alegria imensa, né. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho que, com amor, é a oração das mais festejadas pelos anjos dos céus. Quem não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida. A gente não sente a manifestação da vida. Se eu estou trabalhando ali só por obrigação, só porque eu tenho que, eu nunca vou sentir o prazer que aquela conquista, né, que aquele trabalho, o resultado daquele trabalho, independente de salário, independente, dentro, eu com Deus. Não é assim que a Madre Teresa dizia? Sempre foi, nunca foi você e seus adversários, você e sua família, vocês quem você ama, sempre foi você e Deus, né. Os seus problemas para resolver entre você e Deus. Então, quem não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida e não tem oportunidade de conhecer o Criador, que não para um instante. Jesus dizia isso. Meu pai não para de trabalhar nem um instante. Por que você foi criado para o sábado ou o sábado foi criado para você? É? Então, por isso que eu falei para Marisa, domingo, dia do trabalho, é feriado, não vai ter ninguém lá no centro. Ah, ela falou, vai ter. Mas então, para a gente concluir só, ela fala assim, eles falam assim, o lápis que a gente usou lá a pedra que a gente usou lá para desenhar lá na parede das cavernas, com a caneta lá do iPad, né, é o mesmo processo, né. Mas o quanto a gente já não progrediu, o quanto a gente já não evoluiu, que isso é uma coisa para a gente celebrar também, né, que nós estamos num momento em que o crescimento vai ser geométrico, porque o conhecimento está sendo em geométrico, não é mais assim, leva 30 dias para chegar a notícia do Brasil aqui que vem de jumento. Não é mais assim. Agora nós estamos preparados para isso? Né, porque para mim levou quase 60 anos para eu ver aquilo ali, ó. Lá no iPad tem as opções lá de você quer crayon, você quer pincel, você quer caneta, que grossura que você quer, que cor que você quer. E para as minhas netas foram 2 anos. Tá entendendo a velocidade? Então a arte, né, eu só trouxe a arte aqui para a gente ter um exemplo palpável, para a gente ver isso. Mas está acontecendo espiritualmente falando, a espiritualidade está com pressa. E nós também, né, e nós também. Mas são essas questões que eu queria que vocês ficassem com elas, pensassem, trabalhassem, me trouxessem as suas respostas, as suas posições, tá. E era isso, queria desejar uma boa semana, assim, para todo mundo, com muito trabalho.